Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós queremos meditar sobre as palavras há pouco lidas e de maneira toda especial sobre o texto do Evangelho que trata de João Batista, o mensageiro de Deus. E o tema é: sejamos todos nós mensageiros de Deus. Que assim seja. Amém. Pode ser. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a leitura do Salmo de hoje foi o Salmo 85. E nesse Salmo nós temos uma oração do salmista pedindo perdão dos pecados. E ele fala que a graça, a verdade, a justiça e a paz se beijam quando existe o perdão. A graça, a verdade, a justiça e a paz andam juntos. Quando nós, como cristãos, reconhecemos o nosso erro em arrependimento sincero e somos perdoados por Deus, vivemos na graça, conhecemos a verdade, estamos na justiça e temos paz. No texto do Antigo Testamento, o texto sobre o qual nós meditamos junto com Filipenses no domingo próximo passado, o autor, Sofonias, ele fala que as sentenças de Deus contra nós não pesam mais. Nós somos perdoados e Deus mora junto de nós. E isso aconteceu quando Jesus veio no Natal. Ele veio morar entre nós, dentro de nós, para nos dar o perdão dos pecados. E com o perdão dos pecados nós não temos mais culpa. Toda a culpa foi perdoado. No texto de Filipenses, o apóstolo Paulo diz que Deus, ele providenciou uma promessa ontem, que se realizou no hoje, na época de Paulo, e que sim, tem um valor para todo o sempre. E ele diz: isso é motivo de alegria. Portanto, alegrai-vos sempre no Senhor. Jesus foi prometido, Jesus veio, morreu, sofreu, morreu, ressuscitou. E essa é a nossa alegria que nos conduzirá à vida eterna. E no texto do Evangelho de hoje, nós estamos chegando ao final da vida deste grande homem. Segundo Jesus, entre todos os nascidos de mulher, e todos nascemos de uma mulher, não existe ninguém grande como foi João Batista. E ele foi grande em todos os aspectos diante de Deus. Ele foi um homem fiel, um homem dedicado, um homem desprovido de qualquer ambição, um homem voltado para a sua obra, anunciar a vida de Jesus, proclamar a sua vida, anunciar a conversão, o arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E ele foi o último grande mensageiro, e é por isso que lá em Sofonias, e agora, novamente, aqui no Evangelho, pelas palavras do próprio Jesus, ele é chamado de o mensageiro. Jesus diz que ele é muito mais do que um profeta. Está lá no calabouço, está lá na prisão, e seus dias estão chegando ao final. Entretanto, os seus discípulos que tiveram tanto tempo com ele, que firmaram uma grande amizade, que ouvem a sua voz e a respeitam, eles estão com uma dificuldade de largar o antigo mestre. Embora esse mestre, João Batista, tivesse apontado: é ele o Cordeiro, eu não sou digno de desatar com o rei das sandálias, ele é o Cristo. Mas o texto começa dizendo que os discípulos estão lá na prisão, ouvindo João, falando com João, relatando todos os acontecimentos. E João está preocupado, porque ele sabe que seus dias de vida aqui estão chegando ao final. E o que será dos discípulos? E então ele manda uma mensagem, como se fosse sua, para eles. E diz: vão a Jesus e perguntem para ele se é ele de fato o Cristo, o Messias, aquele que durante tantos e tantos milênios todo o nosso povo esperou, ou se temos que esperar muito.
E os discípulos vão, perguntam a Jesus: olha, João Batista nos mandou perguntar se eras tu que haverias de vir ou se esperaram. E Jesus não responde. Jesus faz de conta que ele não ouviu a pergunta. Continua curando cegos, aleijados, as pessoas que são trazidas. Os discípulos de João vendo. E quando Jesus termina, e se passou um bom tempo, ele diz: agora vocês viram, além de ouvir, vão lá e contam para ele o que vocês viram, o que vocês ouviram, que os cegos estão vendo, que os surdos estão ouvindo, que os mudos estão falando, que os aleijados estão andando, que até aos pobres está sendo dado a mesma oportunidade que a classe rica tem, que a elite tem, os fariseus, os saduceus, de ouvir a palavra. Todos estão ouvindo a palavra porque eu estou em meio ao povo, em meio a vocês. E a mensagem foi dada. Quando eles saem, Jesus diz ao povo que presenciou tudo aquilo e aos discípulos: quem vocês acham que é João Batista? É um caniço agitado pelo vento? Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês acham que essa pergunta que eles fizeram foi porque ele estava com alguma dúvida? Ele tem absoluta certeza do que ele crê e do que ele fez. Ele é muito mais do que um profeta. E aí Jesus diz: entre todos os nascidos de mulher, ele é o maior. Ele cumpriu integralmente a sua missão. Claro que no céu ele é o menor. Por quê? Porque enquanto estamos vivos, João Batista ainda estava vivo, nós ainda cometemos pecado. Mesmo que lá ele talvez não pudesse fazer, mas pensar, falar, os pecados são diversos. E ele ainda estava na carne. Por isso ele não chega aos pés de quem já está no céu, que é santo, não peca mais. Queridos irmãos e irmãs, João Batista foi no último momento da sua vida. Ele está cumprindo a sua missão de mensageiro. A mensagem de Jesus. Os discípulos precisam estar junto com a mensagem. E é por isso que ele os encaminha para Jesus. Queridos irmãos e irmãs, Jesus aproveita esse momento dessa grande lição que ele dá aos discípulos de João Batista e ao povo que está presente e diz: todos ouviram João Batista e respeitam a ele, até os publicanos, os ladrões. Agora, e aí Jesus fala com pesar no coração, os fariseus e os intérpretes da lei, são os escribas, rejeitaram, não João, rejeitaram Deus, porque não se deixaram batizar. E ainda ofenderam João. E aí no versículo 34, Jesus diz uma palavra bem dura e diz assim: quando João vem, ele diz que ele tem demônio, porque ele não participa de festas, porque ele não bebe vinho. Só que agora eu estou aqui e os fariseus dizem que eu tenho demônio, porque eu sou um glutão e um bebedor de vinho. Ou seja, quem é que tem demônio? Queridos irmãos e irmãs, os fariseus, eles estavam tão fechados no seu mundinho de leis, de regras, de faça isso para conseguir isso, ou não faça aquilo para não conseguir isso. Eles não conseguiam ver a mensagem de Deus para a perdão e a salvação que era Jesus. E ao contrário, tinham inveja de Jesus, porque o povo ouvia Jesus com autoridade, porque Jesus se fazia como um do povo. E os fariseus, que eram a elite religiosa, que tinham mais de 100 leis só para eles, achavam que cumprindo aquelas leis, e na verdade não cumpriam, podiam era julgar e cobrar dos outros. E por isso diziam que Jesus tinha demônio, porque para eles ele provocava um escândalo, andando junto com meretrizes, junto com publicanos, junto com o povo, se vestindo como eles, bebendo vinho, participando das festas. E Jesus faz seu primeiro milagre no casamento.
onde as pessoas dançavam, comiam, e lá estava ele. Essa mensagem eles não podiam aceitar no seu mundo vestido de camisa de força religiosa. Queridos irmãos e irmãs, como tem fariseu hoje em dia, não pertencente à classe fariseus, nós nem conhecemos essa classe aqui no Brasil, mas como tem gente das igrejas, das congregações, que pensa igualzinho aos fariseus, que colocam estereótipos, que criam leis, regras, e se não observar a regra deles, você está provocando escândalo. E tem demônio. Não vai para o céu. Os fariseus, eles foram perseguidores de Paulo também, porque aquela palavra aos Gálatas, vocês estão se justificando em leis, vocês já se desligaram de Cristo, aquilo nunca caiu bem. E hoje, com os fariseus modernos, também não cai bem. E eu acho muito interessante, porque o demônio para eles tem várias roupagens. Muitos desses grandes fariseus modernos, eles têm na sua casa gato de luz, gato de água, gato de internet. Tudo bem. Para isso, tudo bem. Passa um sinal vermelho, no limite de velocidade de 80 anda 140, Deus fecha o olhinho, não tem problema. Que mais? Os grandes cantores dessas igrejas, né, como são bonitas essas mulheres, tem silicone, tem botox, tem tanta coisa, mas se aparecer alguém com uma tatuagem, está no inferno, é a marca do demônio. Eu não consigo entender como é que faz essa separação. Se beber um copo de cerveja, aliás, na garrafa de cerveja vai ser de demônio. Para as outras coisas, Deus fecha o olho. Mas para aquelas coisas que eles criaram regras de que isso é condenação ou não, ninguém pode tocar, isso é um escândalo que joga no inferno. Eu fico com muita pena, assim como Jesus, que diz: vocês me acusam de bebedor de vinho. E não adianta alguém hoje, como alguns fariseus modernos, tentam dizer: não, mas aquele vinho é embriagado. Porque aí eles não conseguem explicar como Noé ficou embriagado com vinho. Interessante que Deus castiga Cão, o filho de Noé, que zombou dele porque estava bêbado. Para os fariseus, Deus devia castigar Noé, que bebeu, né? Ló ficou bêbado, tão bêbado que as duas teve relação sexual com as duas filhas. Tiveram filho dele. Que suco de uva é esse? Salomão diz: cuidado um pouquinho, não tome muito, porque de repente vocês vão ver coisas que não são de fato assim. Que suco de uva é esse? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 21, 22, diz: na hora da Santa Ceia, não se embriaguem. Que suco de uva é esse? Quer dizer, os fariseus modernos, eles até criam mentiras dentro das suas igrejas para defender as regras que são de suas denominações. E por isso, tanto quanto na época de Jesus como hoje, continuam distantes do Evangelho. Por isso Jesus os chama de hipócritas. Por isso João Batista os chama de raça de víboras. E infelizmente continuam por aí. Queridos irmãos e irmãs, não temos que nos preocupar com isso. Temos que orar por eles. Nós temos que nos preocupar em ensinar como Jesus ensinou. Em viver como Jesus viveu. Em agir como Jesus agiu, em amar, acolher e saber que Jesus veio nos dar a liberdade. Claro que é uma liberdade com responsabilidade. Nós temos a responsabilidade diante de Deus e não diante daqueles que vivem apenas para julgar, para censurar, para criticar, para se colocar no lugar de Deus. Porque quem tem demônio é realmente quem se coloca no lugar de Deus, quem quer julgar e condenar os outros, porque só julga e condena quem é santo, e santo só é Deus. Como é bom não termos camisa de força, como é bom Jesus ter nos libertado do peso da lei, como é bom sermos livres pelo Evangelho.
Como é bom nós termos um versículo bíblico como João 3,16, que todos nós sabemos de cor, e que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, Deus não pereça, mas tenha vida eterna. E o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê. Não falou de regras, de leis, de obras, disso, daquilo. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Queridos irmãos, esse versículo tem que ser destacado porque ele é o resumo do Evangelho. É o resumo da Bíblia, está tudo ali. Ele descreve em cores vivas o Natal, a mais bela história da humanidade. Deus mandando o seu Filho unigênito, ou seja, único. É diferente de quando falo de Maria, ela diz primogênito, né? Porque Maria teve mais, foi primeiro. Jesus é unigênito, é o único, não tem mais. Queridos irmãos, essa mensagem ela aponta para a grande salvação oferecida por Deus. Essa salvação ela é grande pela sua procedência. Foi o próprio Deus quem providenciou essa salvação. Essa salvação ela é grande pela sua amplitude. Deus amou ao mundo para que todo que nele crê, ou seja, todas as tribos, todas as nações, ricos, pobres, quem seja, Deus amou ao mundo. Essa salvação ela é grande pela sua intensidade. O texto diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Essa salvação ela é diferente de todas as outras. Nenhum escritor jamais poderia expressar de uma outra maneira a grandeza dessa salvação. Porque essa salvação, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu como oferta o único Filho para pecadores indignos como eu, como você, para pagar toda a dívida da nossa culpa naquela cruz do Calvário. Essa salvação é grande pela sua oportunidade. O texto diz que é para todo aquele que nele crê. Não é para o brasileiro, para o inglês, é para todo aquele que nele crê. Para todos aqueles que têm fé. Não para aqueles que fazem sacrifícios, que vivem da caridade ou do cumprimento de regras e leis, mas para todo aquele que crê que Jesus é o Senhor e Salvador. Essa salvação ela é grande também e principalmente pelo seu livramento. O que diz o texto? Para que todo que nele crê não pereça. Essa salvação nos livra da morte eterna no inferno. Ela nos livra da condenação que os nossos pecados trouxeram sobre nós. Portanto, só através de Jesus nós somos libertos dessa condenação. E essa condenação, essa mensagem, ela ainda é grande pela sua oferta. Lá diz: para que tenha a vida eterna. É pela fé em Jesus Cristo que nós temos a vida eterna, um presente, que é recebido quando nós cremos. Queridos irmãos e irmãs, Natal é a mais bela história da salvação realizada por Jesus. Foi anunciado pelos profetas, pelos pastores, pelos anjos, por João Batista. Hoje, eu e você somos convidados a, com alegria e gratidão, como disse Paulo na carta aos Filipenses, fazer o mesmo. Sermos mensageiros da mensagem da salvação em Jesus, cumprindo os desígnios de Deus, não nos importando com os fariseus modernos e tantos outros que existem por aí, mas nos importando com Deus, porque é Ele
quem nos deu o maior de todos os presentes. É um presente que não é só para mim, não é só para ti. Ele pode e deve ser repassado aos outros, porque tem muita gente que ainda vive aprisionado em camisas de força e não tem a alegria de ser livre no Senhor. Que mensagem! Vamos levar o adiante. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna.